de Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler o 2 até o 5, ou Atos, capítulo 1, versículo 2 até o 5. 2, 3, 4, 5. Abra a sua Bíblia, mas coloque o seu ouvido em casa. E abre bem os teus olhos e o teu coração, e o Senhor te esclarecerá nessa noite, em nome de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 2. Vai aparecer no telão. Quero ler com vocês. Agora só o pedido. Fez uma pergunta para o eunuco. Esse homem não era, nem conhecia nada sobre a palavra, mas estava lendo a Bíblia. E Filipe perguntou para ele: você entende que ler? E ele respondeu para Filipe: como que eu vou entender se ninguém me explicar? Então entenda o que você vai ter agora. Até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, versículo 3, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. 4. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém. Ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, do qual falei a vocês. 5. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Pode sentar. Olha, irmãos, toda a atenção que você dispensar agora vai te ajudar muito. Tudo que você puder colher vai te ajudar muito. Tudo que você puder entender vai te ajudar muito. Olha aqui, eu vou falar de alguma coisa que vai te ajudar muito, tanto humanamente, materialmente, como espiritualmente. Bom seria se a gente colocasse, se a gente conseguisse entender, se a gente praticasse. Mas o ser humano é tão limitado que o risco é grande. E muitas vezes o que nós ouvimos como ensinamento aqui fica da porta para dentro. Nós vamos embora sem lembrar. E quando nós não lembramos, nós não colocamos em prática. Mas a palavra não é só para ouvir, é para praticar também. Porque isso muda a história de qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem a sua história mudada quando ele pratica.
Então, quando Jesus falou para os discípulos, quando ele ministrou essa palavra no versículo 3 aí, 1:3 de Atos, ele estava passando o ensinamento. Ele estava dizendo, ensinando para abrir a mente. E se nós pudermos entender tudo que nós pudermos entender, começa pela obediência. Começa pela obediência. Depois do seu sofrimento, depois daquela caminhada até o Gólgota, que todos nós devemos saber e lembrar muito bem que ele foi que ele enfrentou. Depois de tudo que ele enfrentou, depois da cruz, depois da morte, depois da ressurreição, logo depois que ele subiu aos céus, a Bíblia diz que ele fez tudo depois do sofrimento. Ele apresentou-se a eles com muitas provas. E aqui não fala quais foram tantas, quantas foram as provas. Muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Ele estava vivo. Está vivo e vai continuar vivo. Isso é real. Aparecendo-lhes por um período de 40 dias. Depois de 40 dias, ele apresentou-se diante dos discípulos e falou acerca do reino de Deus. Versículo 4. Enquanto eles comiam, ele deu-lhes uma ordem. Ordem. É muito diferente quando uma pessoa te pede alguma coisa. Mas quando uma pessoa te dá uma ordem, isso acontece muito nas empresas. Para os subordinados, aqueles que lideram sobre ele, veio uma ordem. E essa ordem é para ser cumprida, é para se cumprir. E qual foi a ordem? Olha para o lado aí, olha os bancos, estão vazios. Estão olhando? Sim. Mas a ordem então é para você que está ouvindo essa mensagem. Glória a Deus. Não é para quem não está aqui. De repente, se Deus achar por bem, não achar que vai valer a pena, porque a palavra de Deus não muda o que está escrito. Mas quando ela sai da boca, ela sai de várias maneiras. Eu nunca mais vou pregar o que eu estou pregando aqui agora. O texto sim não muda, mas Deus fala quem está presente no momento. E ele está falando aquilo que ele deu uma ordem. Eles não saiam de Jerusalém, vamos comprar. Vou repetir para você entender. E se os bancos estivessem cheios, a igreja voltada, ele estaria falando para 350, 400 pessoas, a mesma coisa que ele está falando para você e para mim nesta noite, porque ele considera você. Ele me considera, ele sabe, ele acha que nós temos razão o bastante para receber o que é que está sendo passado. Glória a Deus. Aí ele disse: Senhor, não saia de Jerusalém. Fala, Senhor, para baixo do chão, Senhor, aqui é a minha Jerusalém. Aqui é o lugar onde ele faz a diferença na minha vida. E ele está explicando, ensinando. Não saiam, sabe por quê? Se vocês saírem, vocês vão perder a oportunidade de receber a promessa que eu vou mandar. Mas se vocês permanecerem em Jerusalém, se vocês
ao término dessa mensagem, você vai entender o que é que ele falou. Não se esqueça disso. O que eu falei com vocês há muito tempo atrás, quando eu estava com vocês andando pelas ruas de Jerusalém, eu vou confirmar e vou fazer. Mas não saia de Jerusalém. Porque muitos já saíram, então eles não são participantes da promessa. Não receberam a promessa. Alguns poderão receber se voltar para Jerusalém. Mas quem sai de Jerusalém se torna exilado, separado da promessa. Você está entendendo? Eu não quero sair de Jerusalém. O que eu quero é receber a promessa. Glória a Deus. O que você precisa entender é a necessidade que você tem de receber a promessa. Glória a Deus. Mas qual será a promessa? Você vai saber o que é a promessa. Então, irmãos, eu vou dizer para vocês assim, com muita propriedade: se você quer receber, se você quer chegar em algum lugar, se você quer ser um vencedor, se você quer ser um diferencial, está na sua mão. E o tema dessa mensagem é essa: você tem que ter força de vontade. Eu preciso ter força de vontade no secular e no espiritual. Senão não chegaremos a lugar nenhum. Às vezes a gente vem à mente da gente na pregação e o Espírito ele nos trava. Porque às vezes nós podemos ser bem interpretados ou não. E aí pode magoar alguém. E magoa mesmo quando a pessoa não tem a interpretação do Espírito. Isso magoa muita gente, achando que o pastor está expondo alguma coisa. Mas eu estou falando para você de alguém que te ama demais. Que alguém fez a promessa e sabe da necessidade. Mas esse Jesus que nós consideramos e cremos, com certeza está vivo, ele está dizendo para nós que ele conta com a força de vontade. Minha e sua. Você está disposto? A igreja está disposta a se esforçar. Esforçar quer dizer pagar o preço. Verdade. A esposa, como vocês todos estão aqui, eu paguei o carro. Chovendo, acontecendo. Se eu não bater o carro, eu quero que não vai ser descontado de mim. Isso é humanamente falando no secular. Eu tenho que estar presente no meu trabalho. Eu preciso de receber, eu vou trocar a minha força de vontade, o meu esforço para receber o meu salário no final do mês. Seja que for o enfrento que eu enfrentar, venha o que vier, se eu não me esforçar e não comparecer no meu trabalho no final do mês, vai ter o desconto ainda, outras consequências maiores, uma suspensão, uma advertência, um balão e até um. E muitos meninos sobre esse lado, força de vontade. E nós só conseguiremos vencer a necessidade com a força de vontade. E pessoas que estão em casa agora, elas não sabem o que vão fazer para resolver uma situação. Mas se elas estivessem aqui, amanhã elas poderiam levantar com a situação resolvida. Quem entendeu diz amém? Amém. Porque enquanto nós estamos aqui em Jerusalém para receber a promessa, Ele está resolvendo os problemas que nós temos lá e não conseguiremos sozinhos. Não conseguiremos sozinhos, mas eles não estão aqui. Então por isso eu disse que essa mensagem é para quem está. Sempre todas elas são. A força de vontade
me deu uma inspiração para pregar essa mensagem. Faltou o quê? Para que essa igreja tivesse um número muito além do que tem. O que faltou? Diga comigo, força de vontade. E aplaude a Deus que você foi forte dele. Eu creio que Deus, na sua misericórdia, Ele está dizendo para você: você vai fazer a diferença. Porque você esforçou para estar aqui. E o seu nome está na palma da minha mão. Glória a Deus. Você recebeu muito, assim, muito para baixo. Vocês estão na palma da minha mão, porque vocês esforçaram em enfrentar essa chuva e passaram no teste. Obrigada, Senhor. Assim é a vida. A vida toda exige de nós essa decisão. Lucas, no capítulo 4, nós temos um relato de tudo que Jesus começou a fazer. De tudo que Jesus ensinou. Mas tudo que ele começou a fazer, tudo que ele ensinou foi no poder do Espírito Santo. A promessa é para os que creem ficarem em Jerusalém. Glória a Deus. Então, Lucas, no capítulo 4, bem rapidamente, capítulo 4, Lucas, capítulo 4, Lucas, versículo 1. Tem alguém aí? Amém, Jesus. Jesus, olha bem comigo no versículo 1. Jesus, Que foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus ele saiu do batismo, recebeu o batismo, saiu das águas, recebeu o batismo do Espírito Santo, e logo em seguida o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Que coisa difícil para entender. Ele foi para o deserto, mas ele estava cheio do Espírito Santo. O versículo 2, o que aconteceu? Onde foi tentado pelo diabo. O Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Dá um nó na nossa mente, diabo. Dá um nó na nossa mente. O Espírito Santo, se Jesus falou que nós vamos receber a promessa de ficar em Jerusalém, agora a palavra diz que o Espírito Santo é a promessa de ficar em Jerusalém, é receber o Espírito Santo, ser batizado com ele. E agora Jesus é batizado, sai das águas, vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Não é, pastor? Difícil para entender. Mas prova. E mais prova, e mais prova. Mas ficar em Jerusalém, para que o renascimento venha até você. Que você também pode ser levado pelo Espírito ao deserto. O que aconteceu? 40 dias, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Versículo 3. O diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda, ordena, dá uma ordem a essas pedras que se transformem em pães ou em pão. Você não é filho de Deus? Diga comigo assim: mas ele estava cheio do Espírito Santo. Pega isso para você. E veja a necessidade da igreja ser cheia do Espírito Santo. Pega isso para você. E veja a necessidade de você, como igreja, ser cheio do Espírito Santo. Porque se acontecer alguma prova, alguma história
que parecem impossíveis, se você está cheio do Espírito Santo, olha a resposta que Jesus deu para ele. Versículo 4. Jesus respondeu: está escrito. Satanás está aqui na Bíblia. Nem só de pão viverá o homem. Segue na frente. Então Tiago levou da alta, mostrou-lhe todo um relance, todos os reinos do mundo. Mostrou tudo para ele. Eu acho que faltou uma coisa. Nem só de pão viverá o homem. Eu cheguei em casa, depois do almoço, fui resolver o que eu tinha preciso fazer, fiz. Aí cheguei em casa, a minha esposa falou assim: tem que comprar pão. Vê não. Aí eu olhei para ele e falei: assim não vai errar. Pão de todo dia você não esqueça. Mas o que Jesus estava dizendo é assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você não está aqui para comer pão amassado, assado com a padaria. Você está aqui porque você sabe que a palavra de Deus também é pão. E você vai sair daquele lugar. Segue aí para frente. Agora sim. Então já levou o canal, mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. Segue. Segue. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Mentira do diabo. A Bíblia diz que tudo que tem aqui é dele. Mas o diabo engana. Ele tenta, e o que ele está oferecendo aí fora, ele está conseguindo levar muitas pessoas para ele. Oferece pão, oferece riqueza, oferece bem material, oferece tudo. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que eu desfruto, tudo que realmente eu agradeço a Deus por me dar, não é meu. Mas o reino de Deus tem que ser tomado com força para ele ser seu. E nós falamos aqui que é pela vontade ou pela força da vontade que nós vamos fazer o nosso reino. Mas como que nós vamos fazer parte do reino de Deus? Certo? Portanto, se me adorares, tudo será teu. Certo? Jesus respondeu: está escrito. Leia. O que nós devemos fazer aqui? Diga comigo: adorar a Deus. E prestar o meu culto a Ele. Se você não tivesse aqui, você não estaria recebendo. Ficar em Jerusalém até que você receba a promessa. Glória a Deus. Mas que promessa é essa? Atos capítulo 1, versículo 4. O que nós vemos, vamos voltar ali. Atos 1, 4. Atos 1, 4. Certa ocasião, enquanto comia com ele, Deus esta hora: não saia de Jerusalém. Glória a Deus. Nem só de pão viverá o homem. Se vocês não saírem, se vocês esperarem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Mas o que falou o pastor que eu preciso entender melhor o que o Senhor está pregando? Então você abre a Bíblia, Atos capítulo 1, 8. Cumprimenta
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas tem que ser revestido de poder. Então fica em Jerusalém. Que poder é esse? É real. Que promessa é esta? É para mudar e fazer uma ação diferente na vida das pessoas. O batismo do crente com o Espírito Santo traz para ele ousadia, porque completa a obra de Deus na vida. É ousadia, tem que ser ousada, tem que ter o Espírito Santo. Tem que receber o batismo do Espírito Santo. Completa a obra de Deus e a promessa do Senhor Jesus em nossas vidas, quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Eu quero despertar em você esse desejo. Se você ainda não recebeu esse batismo, se você já recebeu e você ainda não consegue mais, busca novamente, que vai renovar. E a igreja precisa ser para isso. Senão a igreja não vai aguentar. A igreja não vai aguentar se não tiver o batismo. A minha vida mudou quando eu fui batizado pelo Espírito Santo. E tem muita coisa que ele faz por nós, é tirar de nós muita coisa que nós não precisamos na vida. Ignorância, palavrão, idolatria. Este homem que fez a promessa, se você vê alguém tentando mostrar ou demonstrar com qualquer outro tipo de apresentação, um quadro na parede, um patuá pendurado no pescoço, pintando ele do jeito que eles acham que ele é, não acredito. Porque a Bíblia diz que ele sabe que quem sabia não fica pendurado, não fica no pescoço, não é levado no quadro, mas ele demora. E essa promessa dele é entrar dentro de nós. Entrar dentro de nós e fazer morada e mudar a nossa história. Mais ou menos assim, quem xingava não xinga mais. Quem usava armas materialmente falando não usa mais. Mas a Bíblia diz que tenha cheio do Espírito Santo, quando eu tiver situações para resolver no seu quarto, dobra o seu joelho e fala com ele, venha o culto e ele te abençoará no culto. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo. Aí no versículo 8, Atos 8, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão receber poder. Só assim. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dependendo da nossa ação, da nossa forma de nos conduzir em situações, em qualquer ambiente, alguém olha para você e fala no meu, você é crente. Porque ele vê a diferença. E a diferença está naquele que está dentro de você. E o nome dele é o Espírito. Foi enviado. E eu vou terminando. Versículo 9. Tendo dito isso, foi levado aos autores enquanto eles olhavam uma nuvem cobrindo de vista, da vista deles. Ele disse isso e foi para o céu. De lá, ele está controlando toda a igreja que é cheia do Espírito. Ele está controlando toda a igreja que é cheia do Espírito. Por isso nós vamos fazer essa campanha. Quem é cheio do Espírito Santo vai em busca das almas que estão lá fora, desviadas. Quem é cheio do
Espírito Santo tem amor pelas almas e lutam para salvar alguém, para que ela conheça o reino de Deus. Tem que ser cheio de Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Isso desperta em você um interesse maior. Sim ou não? Você vai fazer isso? Oh, meu Deus. Você vai fazer isso? Traga o nome das pessoas, meu irmão. Traga o nome das pessoas. Ganha almas. Traz alguém que não está mais tendo força, que estão lá fora, pararam, perderam a unção, mas a unção continua favorável quando alguém volta para Jesus. E é a igreja do Senhor Deus. O Espírito Santo traz ousadia. Você se torna uma pessoa ousada. Deus é a promessa do Senhor Jesus em nossas vidas. Depois de sermos batizados nas águas, o cumprimento das promessas virão até nós. Atos é o livro que fala de um homem chamado Paulo. Isso é mensagem para uma outra oportunidade. Mas eu teria pedido para você. O início é batizar nas águas. O segundo passo é ser batizado no Espírito Santo. E com fogo. Fique de pé. Quero convidar o Paulo. Vem cá. Ele vai dar um testemunho muito resumido, porque ele vai estar aqui na Santa Ceia. Eu quero que você estejam as mãos sobre ele antes de ouvir o testemunho. O plano de Deus nunca será frustrado. A prova existe para ele, para a mãe dele e para ele. Mas no final da prova, se você não desistir é sinônimo de força de vontade. Você vai ver a resposta. Na prova, quem sabe vem sobre nós. Nosso Deus